delícia a gente aqui no Virada de Chave. Esse podcast é para você que quer mudar alguma coisa na sua vida e precisa de um empurrãozinho. Fica aqui que eu vou te mostrar como você é forte, como você pode chegar onde você quiser. Tá bom, Monique, mas como? Trazendo pessoas profissionais, gente incrível e inspiradora aqui para você. Bom, hoje o nosso papo vai ser demais. Mulherada, aguardem. Mas antes da gente começar, eu queria dizer que estou aqui nos estúdios da Invest Smart XP, escritório de assessoria de investimento, que eu tenho a honra, o orgulho, a alegria de ser embaixadora. Eu confesso, gente, que depois que eu entreguei toda a minha vida financeira para o Invest Smart, a minha vida mudou. Eu também preciso, antes de chamar nossa convidada maravilhosa, top Mega Blaster, mostrar meu look de hoje, né, gente? Olha aqui, estou de sacada. Eu sou apaixonada pela sacada e eu tenho um detalhe, o que é bonito a gente tem que mostrar. Por isso que eu vou mostrar meu look, mostrar minhas peças da It Stone. Olha, gente, It Stone é maravilhoso. Amo, uso direto. Quero agradecer também, lembrar que a Clube Car Service está aqui comigo, trazendo meus convidados com segurança. Gente, eu só tô com gente maravilhosa. Bom, vamos lá. Minha entrevistada de hoje é minha amiga há 30 anos. Nutricionista clínica funcional, ortomolecular, esportiva funcional com foco em saúde da mulher, pós-graduando em fitoterapia. Gente, ela sabe tudo sobre a mulher madura, sobre estilo de vida na menopausa, nossa dor. Patrícia Gustrozzi, vem! Que orgulho, que alegria ter você aqui. Ai, amiga, muito obrigada. Senta, fica à vontade. Obrigada por você estar aqui. Bom, eu que agradeço. Que delícia, né? Muito bom. A gente faz muitas lives juntas, assim, a Paty tem um conteúdo incrível sobre menopausa, gente, porque não adianta só reposição hormonal. Até porque tem muita gente que não pode fazer reposição hormonal, né? Você precisa se alimentar bem. Mas vamos lá, vamos que hoje o papo tá demais. Paty, as pessoas têm muita dúvida. O que é climatério e o que é menopausa? A diferença dos dois e em que momento você acha que é importante você entrar com uma alimentação adequada para te ajudar nos sintomas? Bom, primeiro, respondendo qual a diferença, né, entre o climatério e a menopausa, o climatério é uma fase que envolve anos da nossa vida. Começa aos 40, termina aos 65, mais ou menos. Nesse período, a gente vai entrar na menopausa, que é apenas uma data, é um marco, aquela última menstruação que a gente teve. Então, igual a menarca, que é o início da menstruação na vida da mulher, existe o término. Então, é uma data. A gente chama de menopausa essa fase porque é mais fácil a gente entender um pouco do que a gente está falando. Porque isso é curioso, porque a gente acha que menopausa é esse processo, né? Eu, Monique, estou na menopausa há 7 anos. Não, a menopausa é a data que eu parei de menstruar. Exatamente. Existe a perimenopausa, então o climatério envolve algumas fases da menopausa. A perimenopausa, que é esse período anterior à fase que a gente vai acabar, né? Que vai cessar, vai ter a última menstruação. E existe a pós-menopausa, que é para o resto da nossa vida. Então, pela sua pergunta, né? De quando a gente deve começar a cuidar da alimentação, a verdade é quanto antes melhor. Se a gente tiver a consciência de quando a gente menstrua pela primeira vez, ou se a nossa mãe cuida da nossa alimentação, quanto antes melhor. Porque assim a gente consegue ter uma modulação melhor de todos os nossos fatores inflamatórios, a exposição à toxina e várias questões que envolvem aí esse processo inflamatório para que a gente chegue bem nessa fase. Mas a boa notícia é que o nosso corpo é tão incrível que mesmo quem não cuidou tão bem, não teve essa consciência, essa informação, consegue melhorar muito. Basta que você acorde, que você ouça a gente aqui e fale, puxa, eu preciso mudar, estou me identificando, estou entendendo que eu tenho que agir. Se você conseguir antes, ainda melhor. Mas é um processo, né? Porque a cura de qualquer coisa na vida é um processo. Não existe um alimento, não existe um medicamento, uma reposição hormonal, nada é isolado. Pois é, isso que é importante, porque as pessoas acham, já estou fazendo reposição hormonal. Não, gente, é impressionante como a alimentação pode ajudar nesse processo. E independente se você está na menopausa ou não, gente, eu acho que aqui o papo é sobre saúde da mulher, é sobre estilo de vida saudável. Então, estando na menopausa ou não, a gente vai falar aqui muita coisa sobre isso. Mas vamos começar falando desses sintomas. Por exemplo, tem muita gente que não pode fazer reposição hormonal e sofre horrores com esses calorões. E parece que os calorões não é só questão dos calorões, também é complicado isso para a mulher. O que poderia ajudar essa mulher em relação aos calorões?
Na nutrição a gente tem muitas estratégias, mas até para a gente começar a falar uma coisa que eu acho que é bem importante, que vai englobar e dar uma visão mais geral até desse assunto, que é muito vasto e a gente tem que falar mesmo, que a mulher está envelhecendo e a gente vai durar mais, né? Então é importantíssimo que a gente tenha saúde e longevidade com vitalidade. Quando a gente pensa no calorão, com outros sintomas que a gente vai falar aqui, a gente está falando, por exemplo, de trocar um pneu do carro para um carro que teve o motor pifado. Então, eu vou trocar o pneu do carro, eu não vou resolver o motor, né? Eu posso até dar condições do carro, quando tiver um motor melhor, funcionar melhor. Então, para todos os sintomas que a gente vai sim falar, porque a gente tem estratégias nutricionais que aliviam sintomas isoladamente, o grande motor de toda essa engrenagem aqui que a gente está falando é o estilo de vida. Então, a gente vai falar muito de nutrição, afinal de contas, eu sou nutricionista, mas é preciso comentar da importância dos pilares de saúde, do exercício, do manejo do estresse, da qualidade do sono, da ingestão de água e da alimentação. Tá? Então, isto posto, com relação ao calorão, o nosso cérebro, principalmente o hipotálamo, ele é responsável por regular essa nossa temperatura corporal, que é estável. Então, qualquer temperatura, para mais ou para menos que a gente sofra do ambiente, a gente tende a perder calor para que a gente ajuste essa temperatura à nossa normalidade. Quando o estrogênio cai, o hipotálamo perde essa capacidade de regular a nossa temperatura. E aí vem o calorão na tentativa de resfriar o organismo. Então, na nutrição, uma das estratégias que a gente tem de melhorar o calorão é trabalhar com alimentos que sejam fitoestrógenos, ou seja, alimentos que têm substâncias que são muito semelhantes ao nosso estrogênio e que se ligam de uma maneira ali muito parecida, como uma chave que entra com um pouquinho de dificuldade, mas entra. Você fala muito disso. Então, fitoestrógenos é isso. É semelhante ao estradiol, estrogênio que a gente perde na menopausa. Exatamente. A gente chama de estrogênio da planta, mas, na verdade, essa estrutura que a planta apresenta, ela não tem essa função na planta de ser um estrogênio da planta. Ela, na verdade, é uma estrutura presente, uma substância presente na planta que, quando a gente ingere, tem uma ação semelhante ao nosso hormônio. Tá. E aí, como ela se liga em receptores de estrogênio no nosso organismo, alivia vários dos sintomas que a gente tem, que são mais de 150 sintomas que a gente tem pela queda do estrogênio. O calorão é um deles. E é um dos que mais atrapalham, porque ele leva a uma qualidade de sono pior, porque geralmente ele vem à noite. Sim. Pode vir de dia, mas ele atrapalha muito o sono da mulher e aí aumenta a irritabilidade, o cansaço, coisas que já vão acontecer. Não, é muito curioso, né? Quem está na menopausa sabe disso. Aí você está lá, quentinho, dormindo abraçadinha com o maridão. Aí, de repente, dá aquele calorão, você fala, pelo amor de Deus, pelo amor, sai porque ele fala, o que é isso? Longe, distância, tira a roupa, começa a suar, daqui a 2 minutos fala, vem amor de novo. E o frio, às vezes... Alterna esse calorão e frio, é um horror, né? A gente acorda molhado, enfim. Então, quais são esses alimentos que têm fitoestrógenos? Fitoestrógenos. Tá. Principalmente a soja, e aí a gente recomenda a soja orgânica muito por conta da monocultura no Brasil e a presença de muitos agressores, né, para essa planta. Então, a soja orgânica, tofu, tempê, a própria soja em grãos, leite de soja não funciona tanto, o broto da soja é incrível também. A linhaça. A linhaça é excelente fonte de lignana, que é um excelente fitoestrógeno e é muito farto. Farinha de linhaça dourada é uma das maiores fontes de lignana que tem esse efeito. E qual a quantidade? Existe uma quantidade média que é adequada para todo mundo ou cada pessoa tem uma quantidade? Não, existe. Assim, de acordo com estudos, a quantidade de, por exemplo, farinha de linhaça dourada, para ter esse efeito de aliviar calor, gira entre 2 e 4 colheres de sopa por dia. Tem alguns estudos que mostram que 6 colheres de sopa foi mais eficiente para a redução dos calores. Quer dizer, você vai alternando na sua comida. Você não precisa comer 4 colheres, 5 colheres de uma vez só. Perfeito. O ideal seria botar, por exemplo, 2 colheres de sopa de linhaça ao longo do dia. Colocar uma fonte de soja, que pode ser um tofu. E aí, broto de alfafa, que é lotado também de fitoestrógeno. Sementinha de gergelim. Pronto, já tem aí de 4 a 5 alimentos com ação fitoestrógeno, ou seja, com alívio, né? Com essa ação parecida com o nosso estrogênio. Mas, além disso, beber mais água gelada e evitar tudo que desencadeia ondas. Por que água gelada? Porque a água gelada resfria, né? O nosso corpo, ele tá tentando... Eu só tomo água natural, detesto água gelada. É bom gelada? Mas, por exemplo, você não gosta... Essa aqui tá geladinha na minha caneca. Se você não gosta, a água gelada, ela vai baixar a nossa temperatura. Igual tomar alguma coisa gelada dá frio. Igual comer uma sopa quente dá um calor. Então,
pensando nessa nossa dificuldade do hipotálamo em regular nossa temperatura, a gente pode ajudar oferecendo mais alimentos refrescantes e evitando aqueles alimentos muito quentes. Então, pimenta, coisas muito quentes, sopas muito quentes, café. Café, ele aumenta a nossa temperatura corporal. E esse fitoestrógeno que a gente está falando, por acaso, do calorão, ele ajuda em quais outros sintomas, por exemplo? Todos que são dependentes dessa queda do estrogênio. Irritabilidade, melhora do sono, mais calma, né? Toda essa parte do humor, até mesmo essa alteração que a gente acaba tendo também de microbiota intestinal, digestão. É muita coisa, né? Muita coisa. Cansaço, preguiça, fadiga, angústia. Realmente é uma fase... Gente, deixa eu falar aqui uma coisa, porque às vezes a gente parte do princípio e todo mundo entende o que a gente está falando, sabe? A menopausa, você deixa de produzir os 3 hormônios: progesterona, testosterona e o estrogênio, né? Que tem uma diferença aí que, enfim, com o ginecologista ele vai explicar, porque tem um monte de tipo de... Enfim, então quando cai esses hormônios, a gente deixa de produzir, você vê aqueles sintomas. Cada um desses hormônios que cai traz um sintoma. Então, por exemplo, a queda do estradiol, as calorões, irritabilidade, problema no sono, ressecamento vaginal, né? A progesterona, por exemplo, tem sangramento, tem outras coisas também. Inchaço, labilidade emocional, dificuldade em dormir, menos relaxamento, mais irritabilidade, menos proteção, mais espessamento do endométrio, né? Então, a progesterona faz uma proteção também. Então, assim, é bem importante isso, porque ela falou, esses alimentos que ela deu exemplo, que é fácil da gente colocar no dia a dia, fácil, ajuda muito quando a queda, a gente está falando do estrogênio, né? Agora, uma coisa aqui, as pessoas reclamam muito que por que na menopausa acumula mais gordura aqui no abdômen, né? As pessoas sentem mais com pneu, gordura. E existe alguma coisa para tentar? Claro que ela falou aqui sobre atividade física, isso ela vai falar de novo. Mas o que mais que acontece? Por que tem esse aumento de gordura aqui e o que fazer? Então, também com a queda do estrogênio, a gente tem uma maior facilidade para acumular gordura na região abdominal, seios e braços. Isso já acontece. Além disso, em paralelo, porque assim, é tudo meio junto ao mesmo tempo agora. E tem mulheres que vão cursar com sintomas mais proeminentes no humor, outras mais físicos, outras mais de cansaço, mas sempre... E às vezes eles se alternam, né? Também tem isso. Tem fases que a mulher está mais de um jeito ou do outro. Mas falando dessa parte de aumento da região abdominal, que realmente acontece, é porque a mulher aumenta, com a queda do estrogênio, aumenta a resistência à insulina, então a mulher fica com mais risco para diabetes, para justamente um aumento dessa insulina e aumento da glicemia, o que é realmente uma questão para essa região, maior afinidade de gordura para a região abdominal. Além disso, ela tem maior dificuldade em lipólise, ou seja, ela tem mais dificuldade em quebrar gordura. Queimar gordura é mais difícil com a falta do estrogênio. Além disso, diminui muito facilmente a massa muscular dela e ela tem mais dificuldade em ganhar músculo. Então, pensa, caos. Ela não ganha músculo fácil, não queima gordura fácil, mas perde músculo fácil e ganha barriga. Então, ela vai falando, meu Deus, o que eu faço me deixa pior. Então, ela pensa, não tem mais jeito, porque não é que ela foi comendo muito mais. Fazendo o que ela sempre fez, ela acaba indo para esse lugar. E aí ela senta, chora e fala, meu Deus, e ela vai para o psiquiatra, vai para terapia, o que é muito válido, é importante. Eu acho até que a menopausa, Monique, é um chamado. De verdade. A gente tem um chamado da vida, né? Porque claro que a gente tem que olhar para a nutrição, para os nossos pensamentos, para as nossas emoções, para o que incomoda mesmo, porque tudo vai vir. Assim, pá, na nossa cara. É brabo. Então, a gente tem que ir com calma, tentando organizar, e na alimentação tem muita coisa legal, sabe, para incluir. Mas até antes de pensar no que a gente tem que incluir, a gente também tem que pensar no que a gente precisa evitar. Porque na alimentação ocidental, essa que a gente tem muito no dia a dia, para ser muito feliz, é aquele docinho que a gente... Inclusive, a mulher na menopausa, ela tende, se não era do doce, ela vira. Ela começa a precisar para ter energia, aí ela quer ter um prazerzinho, afinal de contas, a vida está dura, né? E aí ela vai para um doce, vai para um carboidrato. E quando vê, isso piora ainda mais toda essa região, aumenta o risco cardiovascular, diabetes, demência e várias outras questões. Aí ela fica ansiosa, porque ela já está com essa queda do estrogênio e ela, junto com essa ansiedade, ela quer resolver logo.
E aí, muitas vezes, a gente mete os pés pelas mãos, porque vai ter uma atitude que, no curto prazo, parece interessante, mas que não acompanha a gente no longo prazo em termos de mudança mesmo. Então, eu acho que é um grande chamado para a gente rever a nossa vida e tem que ser com calma. Tem que ser com um dia por vez, sabe? Realmente com um cuidado que a gente merece. Porque a gente vai morrer, se Deus quiser, muito longe, né? Assim, A gente não gosta de envelhecer, mas em contrapartida a gente quer viver muito. Então tem que se cuidar. Como é que a gente quer envelhecer? Como é que a gente quer chegar lá na frente? exato. Então tá, entenderam, gente? Realmente tem essa coisa do acúmulo de gordura aqui em cima. Então uma ginecologista uma vez falou para mim o seguinte: se você treina 3 vezes por semana, na menopausa é 6. É isso. É isso, exatamente o que você falou. O que você fazia já não funciona mais. Inclusive, a gente tem estudos mostrando que, temos esse cenário. A gente faz o quê? Senta e chora? Não. A gente vai entender. Tudo que a gente vai falar aqui é para entender, para mudar. E não para ir para o lugar da vítima, né? Não, meu Deus, você tá vendo? Ó, é assim que eu tô, então Perfeito. Agora é assim que vai ser. Não. É muito mais tá bom, eu tô entendendo, então, que eu não tô louca, tá acontecendo, mas então o que eu preciso fazer? Nessa parte, para não ganhar essa região, para não engordar com a menopausa, é importante incluir o fim de semana na nossa rotina, em termos de cuidado. Então, você não precisa ser radical no seu fim de semana, você precisa cuidar dele. Tem que ser um pouco mais enxuto, vamos dizer, em relação ao que era. Além disso, tem que aumentar o seu treino. É isso que você falou, aumentar o gasto calórico, aumentar a intensidade do treino ou a frequência, enfim, tentar aumentar o seu gasto. Além disso, desses dois, aumentar o treino, aumentar o tempo que você faz um controle alimentar, você também vai precisar ter um cuidado com a dieta, que vai ter que, o ideal, né, o que a gente tem de estudos, é que a dieta seja hiperproteica, em torno de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, a hiperproteica não é quanto mais proteína melhor, mas tem essa conta, que é até 2 a 2,2 gramas por quilo de peso, já a gente fala mais disso já. Só que com a presença de carboidratos complexos, para que a gente tenha energia constante, para a gente não ficar tão... Então, o que seria o carboidrato complexo? Batata doce, barô, arroz preto, feijão, grão de bico, lentilha, que inclusive essas leguminosas, grão de bico, lentilha e feijão, são lotados dos fitoestrógenos que a gente tanto falou. Então, a gente precisa ter isso. Agora, quanto mais eu como, melhor? Não. Quando a gente fala que algo é bom, é preciso ter todo dia um pouco e não comer demais, que vai trazer resultado. Eu vejo isso, às vezes, ainda sendo muito confundido. Então, isso é bom, eu vou comer muito, mas aí não vai funcionar, porque a gente já não está gastando aquela mesma caloria, o metabolismo caiu um pouquinho. Então, a gente vai ter que controlar as quantidades de tudo, até do que faz bem. Gente, é chato pra caramba, mas não tem jeito, a gente quer viver muito, então tem que se cuidar. Vamos falar de um assunto bem chato? Vamos. Falta de libido, gente. Pelo amor de Deus, isso pra mim me incomodou profundamente, Paty, porque eu sempre falo que tem um casamento maravilhoso, graças a Deus e tudo, mas eu descobri que eu estava na menopausa porque já olhava pro marido e falava... arrepiava assim. Falei, gente, mas eu amo ele, como é que eu posso estar arrepiando sem vontade e tal? Aí eu fui procurar na internet, porque há 7 anos atrás, quando eu fiquei na menopausa, não se falava tanto disso, gente. Hoje em dia, vocês têm isso aqui o tempo inteiro de conteúdo. Aí eu botei lá, falta de libido, falta de desejo sexual, tava lá, queda de testosterona, nem apareceu menopausa. Aí eu fui na médica para fazer os exames. Aí eu tava já, porque ainda menstruava um pouquinho. Vamos lá, o que a gente pode usar para essa falta de libido? Tudo bem, reposição hormonal ajuda? Ajuda. Outra coisa, a menopausa não é a única culpada pela falta de libido, né? Nossa cabeça, enfim, várias outras coisas que a Paty pode falar. Mas se essa pessoa não tem como fazer reposição hormonal, nada, ele está precisando de ajuda. Então, a gente tem algumas plantas muito interessantes para usar, a gente tem alguns alimentos também que eu quero falar, mas é importante, você falou bem, a mulher ela já é mais complicadinha nessa parte da libido, né? Uhum. E a libido, a gente fala libido, mas libido envolve 3 aspectos da sexualidade, que é o desejo, a excitação, que são aqueles sintomas que o corpo dá, a lubrificação e tal, e o orgasmo em si. Então, às vezes a mulher ela falha em um dessas etapas ou em todas. Então, a libido pode estar baixa só porque ela não tem o desejo que você tinha antes, mas às vezes começa, vai. Isso. Né? Então, tudo vai depender um pouco ali do qual é o aspecto que está pegando mais. Concordo que depois que começa é mais cabeça, né? Tem que ter uma atenção. Mas na mulher, na menopausa,
O foco olha que louco, né? É menos testosterona e mais estrogênio. Porque o estrogênio está ligado com o aumento da dopamina. E dopamina é motivação. Então, o que a gente tem de trabalhos é que quando melhora a dopamina da mulher, ela está mais motivada, ela está se sentindo melhor, ela tem mais desejo. E ela busca ali o parceiro, ela aceita e a coisa anda muito bem. Nesse sentido, a gente tem o fenogrego, que é uma planta incrível. Inclusive, eu até ia dar uma receitinha aqui de suchá para libido, que é... Posso falar? Claro! É muito simples, já anotem aí. Uma fatia de melancia, que você pegue também aquela parte branca. Na hora de botar no suco, é uma beleza. E aquela parte branca tem citrulina, que faz vasodilatação, que é outro aspecto interessante para lubrificar todas as regiões, inclusive a vagina. Então, citrulina na melancia, uma fatia boa, uma colher de chá de fenogrego em pó, e você encontra isso em casas de produtos naturais, uma colher de chá de maca peruana em pó, que aumenta a motivação na mulher na menopausa, um pouquinho de funcho, aí você pode fazer um chazinho de funcho e misturar aí. Bate tudo e toma. É gostosinho, porque a melancia é uma delícia. Se você fizer uso disso todo dia, logo de manhã, como opção de suco de café da manhã, por exemplo, ou como meio da manhã, você vai aumentar a sua vasodilatação, a sua motivação, melhorar toda a sua energia e, com isso, melhora a libido. É, porque, normalmente, essa libido que vai embora durante a menopausa é a do começo. É a vontade. Depois que acontece, a coisa até flui. Mas o começo, pelo amor de Deus. Isso sem falar da atrofia, né, vaginal, que acaba acontecendo também. Então, às vezes, a mulher até ela tá ali, tá querendo, tá tudo certo, mas dói. E aí ela tem maior dificuldade, óbvio que, né, tem que conversar com o ginecologista, tentar entender, mas para melhorar essa parte de lubrificação, a gente tem aí o óleo de coco, e pode ser até colocado de uma maneira local mesmo, para tentar ajudar, ou tentar melhorar via gorduras da dieta. Então, óleo de abacate, azeite extra virgem, o próprio abacate numa saladinha, não tirar a gordura totalmente da alimentação, porque ela tem um papel. A gordura boa, né? A gordura boa. Que é o ela abacate. A pele, que a gente resseca tudo, né? Na menopausa, pela falta do estrogênio. Óleos, pele e também a região genital. Tá, vamos falar do sono. E o sono, que a gente acorda 3 horas da manhã, abre o olho, pelo amor de Deus, o sono não vem. O que a gente tem para ajudar no sono também? Olha, o sono, a gente precisa ter a higiene do sono. Realmente, a higiene do sono é aquilo que você nunca precisou fazer. Eu brinco que criança muito pequenininha dorme na churrascaria com música ao vivo. Né? O adolescente, ele já vai dormir ali no acampamento, um travesseiro só serve, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente precisa de 3 travesseiros, muitos fios naquela roupa de cama. Só que na menopausa, tudo isso ainda é pouco. Né? Então, a gente precisa olhar e falar, tá, aquele café que não atrapalhava, agora atrapalha. Aquela higiene do sono que eu não fazia, que eu só virava para o lado e desmaiava, agora já não vai ser igual. E aí a mulher fala, não, mas eu pego no sono rápido, o problema é que eu acordo. Isso. Só que a verdade é que o início do sono e a sustentação do sono dependem de um melhor preparo do nosso cérebro. Então eu preciso acordar e já olhar essa vista. Lembra essa vista linda? Se todo mundo acordasse, ficar 5 minutos, de acordo com estudos, olhando com a nossa retina para o céu azul, todo mundo, homens e mulheres, a gente regula hormônios, tanto cortisol, quanto relaxamento, quanto ciclo circadiano, dia, noite. Então, a gente acordar e ficar 5 minutos contemplando o céu já calmamente melhora a produção hormonal, que melhora o sono. Além disso, chá de camomila, erva cidreira, capim-limão, valeriana, mulungu, todos são chás que ajudam a relaxar e aumentam o GABA. Então, quem está com dificuldade mesmo em dormir ou está acordando à noite, tem que deixar a cafeína só para a parte da manhã e à tarde já começar a usar chazinho relaxante. E antes de dormir de novo. Mais um chazinho. E o que é a higiene do sono? É largar telas 1 hora antes. Eu sei que todo mundo tem um pouco de dificuldade. Porque deitar na cama e ficar ali, gente, é um vício, né? Tem que ir pro livro. E aí a gente não pode reclamar se não faz, né, a nossa parte. Porque se a gente fizer uma higiene do sono direitinha, se a gente tiver ali um mínimo de cuidado, botar o chazinho certo, puxar a cafeína, a gente já melhora a qualidade do sono. Gente, é porque, na verdade, Paty, acho que o mais importante é que mudar é muito chato. Você está acostumado com uma vida inteira de uma rotina. Tudo que é novo, tudo que requer uma mudança, é chato. Você tem preguiça, é tão confortável, mesmo que está uma M. Você conhece aquela M, então você fica acomodado. Então, realmente mudar isso tudo dá trabalho. Agora, gente, não é fácil. Mas também quem disse que seria fácil alguma coisa, né? Isso é difícil e quantas outras coisas foram difíceis. Então, se quer uma qualidade de vida,
tem que mudar, principalmente depois da menopausa, né? Por isso que eu falei que é um chamado. Porque o nosso cérebro, ele vem para o mundo para resolver problema e ir para a zona de conforto. De todos nós, seres humanos, a gente sempre vai tentar resolver, entender, solucionar, ter uma conclusão sobre algo e ir para a zona de conforto, sempre. Então, imagina, já não está... A zona de conforto que nem sempre é confortável. Perfeito, mas é aquilo conhecido, como você bem colocou. Então, você já está ali naquele lugar que é conhecido, que às vezes você tem o prazer imediatista, que é da rede social, ou que é de, enfim, de dormir mais tarde, porque você resolveu ver série, mas que vai atrapalhar teu sono. Então, ou comer alguma coisa muito gostosinha, mas que você sabe que não está te ajudando. Isso tudo é um conforto momentâneo, imediatista, mas que não traz o resultado que a gente está aqui tanto falando, pregando, né? Porque, nesse sentido, vai ter um monte de coisinhas, como eu falei, que eu mudo o pneu, eu dou uma pintada ali na minha lanternagem, falando do nosso carro, onde o problema é o motor. Eu vou melhorar várias coisinhas aqui e ali, quando eu dou um chazinho para cá, uma coisinha para lá. Mas e a minha engrenagem? Ela depende daquilo que a gente conversou. Eu preciso de tudo. Melhor. Depende de tudo, não é só disso, não é só o chazinho. Não é só um chazinho. Entendi. Eu preciso comer melhor o meu dia inteiro, eu tenho que olhar para o meu sono, eu tenho que puxar, eu tenho que dormir um número de horas melhores. Se eu acordar, não dá para usar uma melatonina? Por que não? A mulher na menopausa é uma das que mais se beneficiam de doses baixas de melatonina. Por que baixa? Porque a melatonina, nós, seres humanos, produzimos ali de forma fisiológica entre 200 e 400 microgramas. É menos de 1 miligrama, né? É bem menos. E a gente vê prescrições de 5, de 10, e a pessoa fala, a melatonina não dá para mim, porque eu fico tonta, tenho pesadelo, acordo com ressaca, porque a dose foi alta. Por que eu falei que a mulher na menopausa se beneficia muito da melatonina, ainda mais quando ela acorda às 3 da manhã? E ela pode usar a dose bem baixinha. Olha, isso é ótimo, gente. Porque um dos problemas aí da queda do estrogênio é a superexpressão de uma enzima chamada MAO, que é a monoaminoxidase, que ela faz o quê? Ela degrada catecolamina, todas as aminas. Serotonina, melatonina, dopamina, noradrenalina, norepinefrina, tudo que a gente fica bem, são os nossos neurotransmissores. Então, quando o estrogênio sai de cena, é como se essa amina tivesse enlouquecida, quebrando tudo. Então, eu produzo, mas eu quebro, não tem. Então, eu tenho menos melatonina, porque eu tenho menos serotonina. E aí, eu não vou conseguir dormir tão bem. Às vezes, eu inicio, mas eu não sustento. E aí, tem também a questão da cafeína que eu tomei ao longo do dia, inibindo a adenosina, que é uma outra substância que eu preciso para o sono. Então, o sono, ele depende de uma arquitetura. Ai, gente, tudo depende de uma arquitetura, pelo amor de Deus. Somos seres complexos. Você está falando assim, eu falei, meu Deus do céu. É uma verdade. É muito difícil, mas se a gente não fizer a nossa parte, a gente só vai piorar. E aí, olha que interessante. Até porque não cuidar traz coisas severas lá na frente. Como ela falou, diabetes, demência, um monte de coisa. Exatamente. E assim, por mais que pareça, meu Deus, causa, é tudo meio complexo demais. Por outro lado, eu volto ali a falar que assim, é um processo. A gente vai melhorar um pouquinho do que eu consigo hoje. Hoje eu vou cuidar do meu sono. Aí eu não estou conseguindo ainda deixar de beber, deixar de comer tudo que eu gosto. Ok. Mas cuida do sono. O sono ajustou? Tudo vai igual um Tetris. Tudo vai para o lugar. Só do sono melhorar, você já tem menos fome, mais saciedade, mais energia, mais bom humor, menos irritabilidade. Ou seja, as coisas já vão andar e você vai se animar um pouquinho. Aí você vai um outro step, um degrau por degrau, com calma. É isso, até porque a gente demora um tempão para chegar nesse momento. A gente quer resolver de uma hora para outra, não vai, né? Uma outra coisa que está acontecendo comigo, e eu acho que muitas mulheres vão se identificar, que aqui é para a gente falar abertamente. Candidíase de repetição. Pelo amor de Deus, acho que eu tenho 2 vezes por mês. É insuportável. E aí, quando eu tenho, eu preciso tomar remédio, antibiótico, pomadinha local, porque coça. Sim. Isso tem alguma coisa que... Outro dia eu vi um conteúdo que o Instagram da Patrícia, Pati Nutri, né? É maravilhoso, gente. É dica o tempo inteiro. E aí eu vi ela outro dia falando, meu Deus do céu, até como aliviar isso? A candidíase, a cândida ela é um fungo presente na nossa microbiota. Então, muitas vezes, essa candidíase na menopausa ela é justamente porque a queda do estrogênio, mas uma questão que ele causa é uma alteração da nossa microbiota. Então, a gente tem uma dificuldade maior na digestão. Muitas mulheres cursam com refluxo, outras com candidíase, infecção urinária, é isso aí. E aí, o que a gente faz? A gente precisa olhar para o intestino. Dá muita fibra, cor, saudável. Você sei que você come isso tudo mega saudável, né? Então, muitos vegetais e frutas com casca para oferecer para a nossa microbiota. Com casca? Com casca, porque são fibras, né? Nossa microbiota, ela é alimentada por fibras da nossa dieta. E ela não gosta tanto de alimentos industrializados. A cândida ama açúcar. Então, olha o contexto. Eu preciso aumentar... A cândida ama açúcar, gente.
Maravilhoso. Ela depende disso para viver. Inclusive, a mulher que tem candidíase, ela quer açúcar, porque a cândida pede. E é verdade isso. Então, a gente tenta matá-la de fome cortando açúcar. É fácil? Não é fácil. Então, precisa botar os chazinhos, um probiótico de qualidade ali antes de dormir para tentar melhorar essa microbiota intestinal. E quando você vai usando o antibiótico, precisa usar, tem horas que não tem jeito. Só que o que acontece? As bactérias patogênicas, essas que nos causam questões, infecção urinária, às vezes a candidíase, que é um fungo e tal, elas são muito resistentes, porque elas apanham do nosso sistema imunitário o tempo inteiro. Nosso sistema imunológico o tempo inteiro bate nelas. Então, elas estão acostumadas a apanhar. Probiótico, não. Probiótico precisa de temperatura e pressão super bem controlados, a comidinha certa para ele se manter lá. Então, quando você usa antibiótico terapia para matar o que quer que seja, você vai ter uma queda na sua microbiota. Você vai matar todo mundo. Que é o que você está dizendo que eu mais preciso. Aquela que faz bem e aquela que faz mal. E aí, quem volta primeiro? Quem ressurge das cinzas? O forte, que é o ruim. Exatamente. Por isso que a gente fica tendo recidiva. Então, o que faz? Tem que fazer o tratamento, não tem como negar, mas a gente precisa, junto, já fazer um probiótico terapia, usar alimentação a nosso favor, chazinho, todo chá de qualidade é anti-inflamatório e é pré-biótico, que alimenta também... Qualquer chá? Qualquer chá. Qualquer chá que eu gostar, eu posso começar a tomar de tarde um chazinho gelado, uma coisa assim, isso ajuda. Você já vai ter um efeito anti-inflamatório e pré-biótico. Probiótico eu não estou tomando, depois você me dá. Porque tem que ter um profissional para indicar, não tem? É bom, né? O ideal é que você busque. Todo mundo aqui vai ter um ginecologista, pelo menos. A gente está falando aqui nesse podcast, pelo menos para mulheres, mas se não um clínico geral, que vai conseguir orientar, sim, algum probiótico por pelo menos 4 a 12 semanas. Além disso, tem que matar a cândida de fome tirando açúcar. Isso é o mais importante. E eliminar alimentos que têm fungo. No caso da cândida, é um fungo, não é uma bactéria. Então, eu preciso tirar alimentos que contenham fungo. Acredita, por exemplo, todos esses produtos de casa a granel, nuts, sementes, castanhas, frutas secas, são alimentos com muita quantidade de fungo, porque o fungo ele não altera o sabor e nem o cheiro. Ou seja, e coisas saudáveis. São coisas saudáveis. Coisas saudáveis, que nesse momento o ideal é que tire. Isso faz a diferença. Faz a diferença o que você compre de marcas que venham embaladas com a validade o mais próximo possível, porque aí você não tem um crescimento fúngico. A questão do fungo é que quando você compra a granel, fica lá exposto semanas e você tira. Exatamente, você não sabe ali de quando tá, você não tem como ver muito bem. A alcaparra tem muito fungo, o cogumelo tem muito fungo, aquela frutinha, sabe a frutinha que tem um marronzinho? Às vezes aquele marronzinho da banana na ponta. Aí você tira só aquele pedacinho como resto, já está tudo fungado ali. Tem que, na verdade, eliminar tudo. A mesma coisa, um tom com bolor, tudo isso é fungo. E aí a gente também tem uma ingestão desse fungo, o que piora. A candidíase, uma micose de pele, micose de unha. E olha, fungo é um troço difícil de morrer. Quem teve micose na unha sabe 2 anos, 3 anos. A mesma coisa é candidíase. Eu tinha muita micose no corpo, vivia passando remédio, era insuportável. E aí o que a gente tem de suplemento, que é bem legal, ou que pode usar via chá, é o óleo a folha da oliveira, que é excelente, que é a folha da árvore que faz azeite extra virgem, que é a árvore da azeitona, e o óleo de orégano. Excelente para tratar a candidíase, mas é paciência. Entendi. Tirar açúcar, né, comer de uma maneira bem saudável. É porque eu acho que, assim, na verdade, acho que na hora que você tem que tratar, tem que pedir ajuda porque é insuportável. Mas o que fazer para que ela não volte? É isso que é o bacana. Pois é, porque assim, gente, é muito difícil, mas eu já entendi, como eu tenho estilo de vida saudável, todo mundo sabe, quem me acompanha, dá para ter uma menopausa mais leve, sem ganhar peso, dormindo bem, né? Eu faço reposição hormonal, nem todo mundo pode, mas você está vendo, acompanha a Paty, porque é dica todos os dias. Monique, deixa eu até falar, você faz reposição hormonal, mas você cuida, porque quem faz reposição hormonal precisa excretar esses hormônios de uma maneira adequada. E quando a gente tem essa microbiota que eu falei muito alterada, eu tenho uma população, né, uma microbiota, que é o estroboloma, que justamente faz uma reabsorção do estrogênio que deveria ser eliminado, o que piora a ação. Então, nem sempre a mulher tem um melhor efeito com a reposição hormonal, muitas vezes justificável pela microbiota alterada dela. Então, na verdade, quem faz reposição tem ainda mais, ou tão importante quanto, né? Precisa ter tanta dedicação quanto quem não faz, no que come, no estilo de vida, para ter o efeito dessa reposição. Perfeito, então, não é Paty. só tomar hormônio, não. Agora, assim, saindo um pouquinho da menopausa, essa mulher já mais madura, existem alguns suplementos que todas devem tomar
Ou não? Cada caso é um caso e cada um tem que procurar o seu nutricionista. Ou não, você fala, não, Monique, esse aqui todo mundo deve tomar. Olha, assim, quanto mais a gente estuda, né, mais a gente responde depende para algumas questões. E claro que cada caso é um caso, sempre tem aquela pessoa que vai sair um pouco, que vai extrapolar a regra. Mas de uma maneira geral, a gente pode sim dizer que a gente tem assim uns 4 cavalheiros que nos acompanharão e que vão melhorar a qualidade de vida da mulher nessa fase. Eu gosto muito de 4 suplementos com pouquíssimo, assim, não tem efeito colateral, como eu falei, uma ou outra pode acontecer, mas assim são bem seguros, eficientes e que melhoram a qualidade de vida. O primeiro deles é o magnésio, realmente muito interessante. Todo magnésio faz a sua função, tem diversos tipos, mas qualquer magnésio já vai ajudar. Eu tomo trionato. Trionato é bom para ansiedade. E para a questão da demência também, não é? Sim, porque ele ajuda, ele entra na barreira hematoencefálica. Tá, então, magnésio, anotem aí para você procurar qual é mais adequado para você. Exatamente. Coenzima Q10, porque com o envelhecimento a gente tem uma queda na produção de energia, então nossas mitocôndrias precisam de ajuda. A coenzima Q10 é um belo antioxidante e um estimulante mitocondrial. Eu tomo. Boa. O terceiro... Ela me nutre, né, gente? Fazer o quê? O terceiro é o ômega 3, que também estabiliza muito o nosso humor. Então, o ômega 3 com 1 grama do EPA, que é o EPA, ele tem trabalhos mostrando que diminui irritabilidade e ansiedade, então bem interessante, além de ter um efeito protetor cardiovascular, além de ter um efeito antiplaquetário, antitrombótico, anti-inflamatório, então acaba sendo aquele bom brilho. E o quarto e último é a vitamina D, muito pela saúde óssea e porque a gente já está numa fase que a gente já pegou tanto sol, né, Monique? Eu e você, Nossa a gente Senhora. sabe o quanto de mancha que tem. Eu amo sol até hoje, mas já minha pele não aguenta. A gente Então, não pode mais tomar tanto sol. a vitamina D passa a ser a nossa solução para o acessar, né, essa vitamina tão importante que é basicamente o sol ou a suplementação. Perfeito. Agora, uma outra coisa que você indica para muitas mulheres nas suas redes sociais é o tal do shot matinal. Para que serve e qual, assim, um que você possa dar uma receitinha aqui para gente de uma coisa simples e que é bom? Para que o tal do shot? Então, o shot, primeiro que é uma estratégia natural, que não vai para cápsula, que a gente usa de ervas e especiarias a nosso favor. Então, eu brinco que é uma medicina mesmo, né? É um remedinho da natureza, que, primeiro, envolve uma rotina matinal de autocuidado, o que eu também acho bem interessante. A gente acordar, beber água, fazer o shot, já traz ali uma presença, um autocuidado muito interessante. E o shot que a gente vai falar aqui, ele tem efeito anti-inflamatório, antioxidante, termogênico, ele é anticâncer. Então, é aquilo assim que eu trato que eu não estou nem vendo, né? Então, eu estou melhorando minha microbiota, eu tenho efeito até para calores com cúrcuma e gengibre. Então, é bem interessante para a mulher. Na menopausa, eu daria um shot sem a pimenta, por causa do calorão, para quem tem tendência a um calorão. Seria que o nosso shotzinho, ele depois que beber água, meio a 1 limão espremido, uns 2 dedinhos de água, 1 colherinha de chá de cúrcuma em pó, 1 colher de café de gengibre em pó, 1 colher de chá da maca peruana. Esse é um shot bem básico para a mulher na menopausa. Aí vai ter uma ou outra que vai falar, para mim não cai bem o limão, aí tira o limão. Para mim não cai bem o gengibre. E aí, enfim, você vai ajustando a seu... Depois você volta o vídeo para você pegar a receitinha. Isso, você acha que todo mundo... Isso faz bem para geral? Sim, porque ele é muito geral, né? São temperos que a gente deve usar no nosso dia a dia, que vai para comida, você pode jogar na comida, ou você pode fazer como uma regra, né? No seu dia a dia. E aí, o que vai determinar seguir ou não? O seu corpo. Se o seu corpo fala, nossa, o gosto não é bom, tá, gente? Mas o efeito é tão bom quando eu me sinto Mas super esse aqui, bem. né? Engole. 3 dodinhos, um gole. E aí, logo depois, você já se sente bem. É para se sentir bem. Teu Legal. corpo está reclamando, seu estômago está doente, você não gosta, não caiu bem, não insiste. Então, nosso corpo rapidamente vai dizer se é um shot que casa ou não. E vou te falar, na minha prática, ele casa para 99% Legal. das mulheres. Dica boa, gente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os maiores erros da mulher na menopausa? É acreditar no cansaço e não ir treinar. É acreditar na falta de energia, na vontade de comer doce. E comer doce, começar a comer, porque o doce é um caminho sem volta. Então, você começa a comer, parece que, né, fica precisando cada vez mais.
querer beber álcool com tanta regularidade para dormir melhor ou para relaxar, porque a mulher fica um pouco mais estressada e o álcool ele aumenta o GABA momentaneamente, mas ele é desastroso para a qualidade do sono. Então acaba que se você deixar a coisa aí, você come mais doce, você bebe mais e você não treina. Esses são os maiores erros que eu vejo. E o que não pode faltar de jeito nenhum são... Os 5 pilares. Pode repetir. Água, beber ali pelo menos 2 litros de água por dia. Qualidade de sono, higiene do sono, se dedicar para isso. Alimentação, né? Olhar para o que você come, tentar botar mais cor na vida, comer mais Vamos falar fresco. uma frase que eu amo: desembale menos e descasque mais. Essa já é a dica de ouro. É isso mesmo. Isso daí já vale pra caramba. Manejar o estresse. Como manejar o estresse? Técnicas de relaxamento, porque o estresse é o maior disruptor que a gente tem de hormônios. O que quer dizer isso? Quanto maior o cortisol, que quando a gente está sob estresse, a gente aumenta um hormônio chamado cortisol. De forma aguda, ele é essencial à vida. Ele é anti-inflamatório, ele deixa a gente agir para resolver o problema. Mas de forma crônica, que quem hoje em dia não está um pouquinho estressado, levanta a mão, né? Mas de forma crônica, esse cortisol alto é ao contrário, é como uma gangorra. O estrogênio cai conforme o cortisol sobe e vice-versa. Então, se eu reduzo meus níveis de cortisol e estresse, meu estrogênio melhora. E a gente produz estrogênio, gente, até 85 anos. A gente só tem uma redução drástica 5 anos antes do tal do marco, que é a menopausa, e 5 anos após. Geralmente, são 10 anos da nossa vida onde tudo aparece e a gente precisa cuidar. Mas a gente tem uma redução mais drástica. Mas até 85 anos a gente tem ainda pouquinho, mas a gente... Então, manejar o estresse da maneira que dá para você. Meditação, ouvir música, a vida social, enfim. O que vai te aliviar do estresse? Que isso é muito importante. Paty, uma coisa muito legal que você tem feito nas redes sociais, que eu vejo, que eu amo, é que você criou um curso, né? Para ajudar essas mulheres, quer dizer, a pessoa não... Adorei a entrevista da Paty, quero me aprofundar mais, quero ter um estilo de vida saudável na menopausa. Fala um pouquinho dos cursos que você criou. Então, o Menos Pausa, ele é justamente para as mulheres, ajudar as mulheres, porque eu realmente, no meu Instagram, tenho um compromisso em entregar várias dicas, são dicas soltas, né? Então, o Menos Pausa, ele é um curso todo ali com passo a passo para ajudar a mulher que fala, não, mas espera aí, eu preciso disso organizado. Então, é uma forma de organizar e entregar para a pessoa conseguir colocar na vida dela e melhorar em vários aspectos, que são todos esses sintomas que a gente falou, alguns, né? Tem tantos outros aí para a gente também gente, abordar. porque parece fácil, mas nem sempre é. Às vezes a gente precisa de ajuda. Então, esse Menos Pausa é muito legal. Mas você tem outro também. A Monique também participou ali, contando um pouquinho da vida dela. Tem um depoimento meu no curso. Verdade, que bom, amiga. Obrigada. E que deixa todo mundo mais se sentindo... É porque quando a gente se identifica com a dor, gente, a gente vê que dá para passar por ela. E o outro curso? O outro é o Habitue-se. O Habitue-se, eu criei justamente para ajudar a gente a criar hábitos. Porque a gente está falando tanto aqui do que ajuda, do que melhora, mas e como que eu levo para a minha vida, né? Como é que eu mudo hábitos que eu tinha para hábitos melhores? E existe toda uma ciência do comportamento que eu abordo muito, com rotina matinal, rotina noturna, meditação. A gente fala de todos esses pilares aqui que eu falei. Bacana. Né? Porque o Menos Pausa é bem ali, isso para isso, isso para isso. Então, é bem eficiente. E o Habitue-se, ele engloba. Então, eu acho que eles são bem complementares. Eu vou deixar na descrição do vídeo o Insta da Paty, para você poder seguir e conhecer. Paty, para a gente encerrar, qual foi a sua maior virada de chave? Aí pode ser, não precisa ser profissional, da vida. Porque aqui a gente fala de virar a chave, de mudar a sua história. Qual foi a sua maior virada de chave? Mônica, foi bem cedo, porque eu comecei a trabalhar como modelo com os 16 anos e desde então, quando eu comecei a trabalhar... Gente, Patrícia viajou o mundo todo desfilando, essa mulher é danada. Sabe o metro e quanto, Paty? 1,80 m. E eu conheci Mônica nessa época. Na academia, que a gente sempre gostou de treinar. Mas eu voltando de uma viagem de Chicago com os meus pais, eu fui convidada, minha mãe me levou, eu queria super fazer aquilo. Eles falaram, emagrece 5 quilos e volta. Minha mãe me levou no endócrino, que me deu um remédio para tomar, para tireoide, anfetamina, que eu só fui entender depois. Emagreci, eu acho que 10 quilos em 10 dias, em 15 dias. Fui lá, linda, maravilhosa, e aí começou um inferno que durou 10 anos da minha vida. Eu viajei o mundo, trabalhei muito, ganhei muito dinheiro, fui muito feliz, mas também fui muito triste. Proporcionalmente, foi muito difícil, porque meus pais se separaram, eu era adolescente, insegura, várias coisas aconteceram nessa época. E com a escravidão da magreza? Da magreza, que aí era uma questão mesmo, que eu usava a medicação, não aprendia a comer.
nessa época. Eu só aprendi a não sentir fome. E aí, quando eu usava lá as medicações, eu estava bem. Quando eu não usava, eu engordava o dobro. Eu emagrecia, eu engordava o que eu tinha emagrecido e mais. E eu deprimia, eu ficava péssima, mal. E eu voltando, eu morei em Zurique muitos anos, 1 ano, e voltando de uma viagem para Milão, que eu fui fotografar Vogue em Milão, era para estar assim, né? Uau! Eu estava no trem chorando loucamente, copiosamente. Aí vem aquele carinha, porque na Europa é assim, eles vêm pegar, você não entra e mostra seu bilhete. Sim. Eles, uma hora, brotam na sua frente e pedem o seu bilhete. Essa hora que o guardinha brotou, estava em prantos. E ele perguntou o quê? Porque eles são mais secos, né? O que houve, minha jovem? Eu falei, eu estou muito triste, eu estou com saudade da minha família. Aí ele falou, por que você não volta para casa e se alimenta do amor deles? Essa frase ficou assim, eu falei... Meu Deus, você vê, foi Deus que colocou ele ali. Suíço, não foi? E aí eu falei, é isso que eu vou fazer. Quando eu avisei a minha booker, na época, ela falou, Patrícia, não pode ir, você tem 1 ano inteiro, toda bucada de trabalho, olha quanto que você vai ganhar. Eu lembro que na época eu comprava, sei lá, não sei que apartamento. Eu falei, não, eu já venho. Deixei tudo meu e fui para o Brasil. Nunca mais voltei. Meu pai trabalhava na Varig e depois resgatou minhas coisas. Voltei para a nutrição. Entrei na UERJ, eu tinha entrado na UERJ e tranquei. Já tinham 10 anos que eu tinha saído da UERJ, eu tinha sido jubilada, não tinha mais, tinha que voltar para a fila. Fiquei ali, ó. Não, mas então eu viajei, eu trabalhei, não, por favor, me deixe estudar. Eles falaram, tá bom, você pode frequentar as aulas, mas se a gente votar que você não vai, enfim, não cabe deixar você voltar, você vai ter perdido seu tempo, não tem problema. Me formei, eles não tinham votado ainda. Conquistei meu nome ali, com CR alto. Enfim, sou muito feliz. Mudei totalmente a minha vida, porque eu vendia saúde, uma imagem de saúde que eu não tinha. E hoje eu tenho e Lindo. Tenho muita compreensão com as Tá vendo, pessoas. gente? É o que eu falo. Ela trouxe aqui muito conteúdo pra gente, mas trouxe uma história, um momento inspirador da vida dela, onde ela abriu mão de tudo, de dinheiro, de sucesso, de prestígio, de tudo, simplesmente para se olhar, se priorizar. Isso é o primeiro lugar para a gente ser feliz, é a gente em primeiro lugar, não outro. Isso, né? Maravilhosa, muito obrigada. Feliz. Bom, gente, olha, foi maravilhoso o papo. Eu tenho um presente para você. A It Stone mandou um presente para você. Gostaria que você abrisse para ver. Gente, queria agradecer vocês estarem aqui comigo. Por favor, compartilhem, passem para as amigas de vocês. É um papo muito interessante. Investe Smart XP, meu amor, obrigada por esse estúdio lindo, por eu estar aqui com essa equipe maravilhosa. Eduardo, lindo, querido. Um gato, tá aqui escondido. Uma hora eu apresento para vocês. Bernardo também, 2 gatos, aliás. Investe Smart XP, a marca que eu sou embaixadora. Muito obrigada. Sacada, me vestindo. Eu amo. It Stone, gente, joias e semi-joias, que eu sou apaixonada. Olha esse brinco. Ai, que lindo. Ponto de luz. Um ponto de luz da It Stone para ela, com muito carinho. Paty, obrigada. Obrigada. Clube Car Service, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, ó. Tamo junto e misturado. Paty, alguma mensagem para a gente finalizar com chave de ouro? A cura é um processo. Seja o que quer que a gente viva, tenhamos paciência que a gente consegue. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, gente. Tchau. Beijo.